Eu estava pensando quantos livramentos Deus já nos deu. Eu estava lendo, depois você lê Juízes 10, até o versículo 14, Deus levando o povo de Israel para lembrar dos livramentos que Deus deu. Deus disse: olha, livrei vocês dos filisteus, livrei vocês dos amorreus, e começou a falar: livrei, e mesmo assim vocês me deixaram, me trocou por outros deuses, depois de tudo que eu fiz. Deus chegou a dizer assim: ó, eu nem vou socorrer mais vocês. Quando vocês precisarem de um socorro, peça aos deuses de vocês para tirar vocês do aperto. Deus estava tão chateado, porque Ele deu muitos livramentos. Aí eu parei para pensar, quantos livramentos Deus me deu. Gente, eu lembrei de coisa da minha infância, da minha adolescência. Eu lembrei de coisas que só podia ter sido Deus, por causa do plano dele na minha vida, para eu não ter morrido. Deus já nos livrou de tanta coisa. Será que Ele merece ser trocado? Rejeitado? Pensa. Você já recebeu algum livramento de Deus? Você lembra de livramento assim, de acidente, de assalto, de morte, aquele que você disse, não tinha como sair daquela situação, isso foi Deus. Você lembra? Eu também lembro. Graças a Deus pelos livramentos que Ele nos deu. Mas reconheça Ele. Reconheça, valorize Ele. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Em um nome do nosso Senhor Jesus. Ó Deus que é perfeito, maravilhoso, bom. Quantos livramentos o Senhor me deu de morte, situações que pareciam que iam terminar mal, e o Senhor fez terminar bem. Situações que era para terminar com lágrimas e terminou com sorriso, que era para terminar com tragédias e terminou com testemunho de livramento. Como o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o teu santíssimo nome. Perdoa, meu Pai, de todos os nossos pecados, erros, falhas. Tenha compaixão de todos nós. O Senhor sabe quem te valoriza, quem te despreza. O Senhor sabe o motivo que cada um te busca. O Senhor conhece a intenção de cada um. O Senhor sabe quem te troca, quem te rejeita, quem, quando consegue o que quer, esfria, enfraquece. Mas o Senhor sabe quem não te deixa por nada nem por ninguém. Meu Senhor, a quem te troca por um dinheiro a mais, por um dinheiro a menos, por uma perda de algo ou de alguém, mas há quem não te larga por nada, porque te ama, porque te adora, porque o Senhor representa tudo para essa pessoa. E ela veio nessa noite te buscar. Ela veio nessa noite se derramar perante o Senhor. Receba, meu amado Deus, o louvor, a adoração. Como podemos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos fez? Como posso te agradecer por tantos benefícios que vivi?
tomarei o cálice da salvação, tomarei o cálice de salvação, e darei a outros o que recebi, e darei a outros o que recebi. glorificarei teu nome, ó Deus, Glorificarei teu nome, ó Deus. farei tua vontade, Farei tua vontade, pois o Senhor me pois escolheu. o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar, Serei sempre uma fonte a jorrar, e te exaltarei enquanto eu respirar. te exaltarei enquanto eu respirar. Levante as mãos e cante aleluia Aleluia ao Senhor. ao Senhor. Glorificado seja, Glorificado seja o seu nome. aleluia Aleluia ao Senhor. ao Senhor. Santificado Santificado seja o meu Salvador. seja o meu Salvador. Diga, meu Deus, eu não tenho como agradecer todos os benefícios que o Senhor me deu. Eu sei que o mal quer que eu olhe para o que o Senhor ainda não fez, mas eu sei que vai fazer, porque eu sei o que é o melhor para mim. Seja feita a tua vontade na minha vida, no teu tempo, da tua maneira, que é melhor para mim. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu santíssimo nome. Graças te damos, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, no versículo 9. Mateus, capítulo 5, no versículo 9. Quem já achou, levante a Bíblia, por favor. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, fala, meu Pai, através destas palavras que nós vamos ouvir. É a tua palavra, meu Pai, é a tua boca. Quando nós abrimos a Bíblia, nós cremos que o Senhor abre a tua boca. Orienta-nos, ensina-nos. São os teus conselhos, as tuas direções que fazem a diferença na nossa vida. Então eu peço, abençoe e nos dê entendimento dessa palavra, que o diabo não consiga cegar, bloquear o entendimento de ninguém, mas que o Senhor abra de todos, em nome de Jesus, e usa a minha boca. Amém. Diz assim, Mateus 5:9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha para mim, por favor, deixa a sua Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender esse assunto que é importantíssimo. Bem-aventurado, feliz, afortunado, não é quem cria guerras, não é quem cria contendas, não é quem destrói a reputação dos outros, é quem é pacificador. Eu quero que você entenda, a primeira guerra, ela começou no céu. Quem provocou? Lúcifer. Ele trabalhou fazendo a cabeça da terça parte dos anjos e causou uma guerra. Ele queria tirar a paz do céu e ele foi expulso do céu. Isso você vê
em Apocalipse 12:7. E nessa versão que eu coloquei aí, coloca por favor no telão, diz assim: houve então uma guerra onde? No céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Olha para mim por favor, houve uma guerra. A primeira guerra foi lá em cima, e o diabo foi lançado aonde? Na terra. Enquanto Adão e Eva não tinham pecado, não havia guerra. O homem estava em paz com Deus. Só que eles pecaram, e no pecado o homem perdeu a paz. E quando o ser humano perdeu a paz com Deus, ele não conseguiu mais ter paz com ninguém. Quando você não tem paz, você não dá paz. Então o ser humano começou a viver em guerra com Deus e consigo mesmo, certo? Então nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, resolveu? Tivemos a Segunda Guerra Mundial, resolveu? Agora nós estamos aí numa tensão, né, com esses rumores de guerras, e se fala muito sobre uma terceira guerra mundial, que também não resolve. Então, o que resolve, bispo? O que resolve é você resolver o seu problema com Deus. Quando o ser humano resolve o problema dele com Deus, através do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz: reconcilia-te com Deus e tereis paz. Você vê o mundo hoje com sede de quê? De paz. Você vê paz na sociedade? Você vê paz na política? Hoje nós temos mais medo do próprio ser humano do que qualquer outra coisa. O ser humano hoje tem medo de outro ser humano. Veja a que nível está. Olha o nível que nós estamos vivendo. Então quem promove as guerras é o diabo através dos seus filhos. Os filhos do diabo não são pacificadores. Os filhos do diabo são encrenqueiros. Eles gostam de guerras. Agora, quem é de Deus é da paz, é pacificador, constrói pontes. Você quer conhecer uma pessoa de Deus, um filho de Deus? Não é pela roupa, não é porque carrega uma Bíblia, é porque a pessoa é da paz. Ela já resolveu o problema dela com Deus, e tudo que Deus faz na nossa vida impacta tanto que transborda para a vida dos outros. Então quando você se reconcilia com Deus e tem paz, transborda paz para você se relacionar com o próximo. Escute isso: se relacionar com quem é de Deus é maravilhoso. Ter uma amizade, trabalhar, viver com uma pessoa que é de Deus de verdade é algo glorioso, porque ela é da paz. Se ela está no trabalho, ela sempre diz: calma, não age assim, não fale assim, tenha calma. Se ela vê que a coisa está pegando fogo, ela não joga gasolina, ela se afasta, ela muda o tom de voz, porque a palavra branda, ela calma. Quando a pessoa é de verdade uma pessoa de Deus, nela acaba a guerra, nela começa a paz. Não é difícil sair da boca da pessoa: eu te perdoo, me perdoe, eu errei, porque ela é de Deus. O que está acontecendo hoje? Muita gente dizendo que é de Deus, mas igualzinho aos que não são de Deus. Então você vê pessoas criando guerras, provocando as outras, conseguindo tirar o pior das outras. Você deve ouvir isso desde criança: quando um não quer, dois não brigam, né?
Geralmente dizem assim, ó, dois bicudos não se beijam, não se cruzam, mas na verdade são dois que não são de Deus. Porque quando a pessoa é de Deus, ela tem cuidado com o que fala e ela tem cuidado com o que ouve. Se ela ouve alguém falando mal dos outros, a reação dela é repreender essa pessoa. Dela não passa fofoca. Morre nela, ela repreende. Não fale assim de fulano. Quer falar, fale na frente. Se falar mais uma vez, eu vou chamar fulano. A postura dela é uma postura de vigiar com o que fala, mas vigia também com seus ouvidos. Ela não enxerga ninguém com os olhos dos outros. Se alguém vier colocar alguma coisa na cabeça dela contra alguém, ela procura conhecer esse alguém, mas não tira as conclusões sem primeiro conhecer. Quando ela sabe que tem alguém com alguma coisa contra ela, sem ela ter feito nada, ela sabe que ela não fez nada. E ela sabe que o que essa pessoa tem contra ela só pode ter sido o mal que colocou na cabeça da pessoa. Só existe na cabeça da pessoa, em mais lugar nenhum. E ela é capaz até de procurar a pessoa para tirar aquilo da cabeça da pessoa, porque ela é da paz. Ela só não tem paz com o que ela não consegue ter, mesmo porque a outra não quer. Mas o que depender dela, ela tem o que está escrito em Romanos, né? Se possível, tem de paz com todos. Se depender dela, ela quer ter paz com todo mundo. Ela só não tem paz contra o diabo. Contra o diabo é guerra. Não dá para você fazer acordo com o diabo. Você sabe que tem muitos que se dizem de Deus e dizem assim, ó, não fala o nome diabo não, hein? Não mexe com essas coisas não. É aquele tipo de crente que acha que se não mexer com o diabo não mexe com ele. Não tem conversa com o diabo. Com o diabo é guerra. Guerras do lado de fora, com paz do lado de dentro. Jesus disse, eis que vos deixo a minha paz. Quem é de Deus é da paz. Por favor, não venha dizer que você é de Deus e você arruma confusão para a vida de todo mundo. Não venha dizer que você é de Deus e você gosta de ver o circo pegando fogo. Você gosta de inflamar. Você gosta de confusão. Não venha dizer que você é de Deus se você não é da paz. Vou falar uma coisa agora dura de se ouvir, difícil de se ouvir, mas está na Bíblia. Abra em Provérbios 6,16. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Deixa eu te ensinar uma coisa. Posso ler? Seis 16. Estas 6 coisas o Senhor quer, odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E qual é o 7º? E o que semeia contenda entre irmãos. Como assim, bispo? Olha para mim. Ele diz que 6 coisas ele odeia, a 7ª Deus abomina. Ou seja, para Deus a 7ª é pior do que as 6 primeiras. As 6 primeiras, se fossem iguais, se a última fosse igual às 6 primeiras, já era ruim. Porque derramar sangue inocente, matar um inocente, ser testemunha falsa, para Deus, quem semeia contenda, quem joga um contra o outro, é pior do que essas pessoas.
pessoas que inventam fofoca, que falam mentiras. Para Deus é pior do que quem derrama sangue inocente. Olha o nível de uma pessoa que semeia contenda. Ela está jogando um contra o outro. Ela vai ali, trabalhando, ela vai semeando, ela vai plantando ali, colocando um contra o outro. É muito feio quando você fala dos outros. E eu acho estranho, as pessoas que falam em línguas e falam dos outros. Essa língua aí é estranha, Está mais para a língua do diabo do que a língua dos anjos. Me perdoe, mas é verdade. Talvez você nem fale em línguas ainda, mas pelo menos você não fala da vida dos outros. Você não gosta, você não se sente bem, você até se afasta das pessoas que ficam falando dos outros. Você se afasta, não te faz bem, você não gosta. E você também pensa, se fala mal dos outros, daqui a pouco vai falar mal de mim. Sabia que tem gente que nunca foi envolvida com nenhuma confusão dessas, porque ela nunca gostou, sempre parou nela, não passa dela para outras pessoas, para nela. Ela repreende, ela exorta, ela não aceita esse espírito de contendas. O Salmo diz: quão bom é ver os irmãos em união. O diabo odeia a união no trabalho, na família, na igreja. O diabo trabalha com facções, o diabo trabalha com divisões, o diabo trabalha promovendo a guerra. Quem ganha na guerra? Só quem vende armas. Só o diabo, com a quantidade de almas que morrem, de pessoas que morrem e as almas vão para o inferno, que a alma não morre. Só quem ganha o mal. Você acha que essas guerras aí vão terminar de uma forma positiva? Guerra gera guerra, porque matou os familiares, os filhos se revoltam e vai cada vez pior. Quem promove a paz? O Evangelho. O Evangelho promove a paz. A solução é o Evangelho. A solução para o ser humano é o Evangelho, porque o ser humano pecou e Jesus não pecou. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele não errou, mas Ele pagou pelos nossos erros. Ele sofreu no nosso lugar. E quando nós cremos no Senhor Jesus, então a justiça dele passa para nós, e nós passamos a ter paz. Paz com Deus e paz com o próximo. Quando você conviver, trabalhar, casar, andar com uma pessoa de Deus mesmo, você vai ver que ela é da paz. Ela promove o que é bom. Eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. A pior coisa para um homem de Deus é ver uma pessoa que conhece a verdade, piorou quando já conhece a verdade há muito tempo, e ela não pratica essa verdade. É a tristeza para o homem de Deus. Saber que a pessoa conhece o Evangelho, ela não pratica o Evangelho. É triste, dói. Saber que tem maridos na igreja que conhecem a palavra, ouvem a palavra, mas não muda. Mulheres que não mudam. Pessoas que são difíceis, pessoas que infernizam a vida dos outros. Gosta mesmo, né? Ela vê uma confusão, ela vai lá e lança gasolina em cima, né? Está vendo ali uma briga, ao invés de lá separar, ela vai lá e canta aquela música: acende a chama, ó Pai. Ela gosta de acender a chama, ela gosta de ver a coisa inflamar. Tenta contra um filho de Deus, tenta confusão para um filho de Deus. O Bispo Adilson estava contando hoje que uma pessoa quis brigar com ele. Ele parou o carro e falou: Deus te abençoe. Aí a pessoa saiu. Porque
Quem quer brigar fica doido para encontrar outro que também queira brigar. E quando não encontra, as pessoas que são pacificadoras tem tanto equilíbrio, tem tanta paz, que tem gente que fica nervoso com a paz da pessoa. Porque ela é da paz. Tudo para você é calma, tudo para você vai se resolver, tudo para você é confia em Deus. A pessoa fica irritada até com isso. Porque não é da paz. Você dá o que você tem. Qual foi a última vez que você lutou para não ter briga? Que você levou a paz para alguém? Você está sendo representante de Deus ou representante do diabo nessa terra? Porque os representantes do diabo podem andar com a roupa de cristão, com uma Bíblia debaixo do braço, que não quer dizer nada. Porque as suas reações envergonham Deus. A maior alegria de Deus é ver o filho dele dando testemunho, sendo um referencial, um representante da paz. Olha que o diabo tenta. Nós vivemos num mundo nervoso. Você não pode nem olhar muito para o rosto das pessoas hoje que tem briga. Está olhando o quê? É assim. Mexe com uma pessoa que não é da paz. Mexe. Uma vez na igreja veio uma senhora, ela veio na frente e ela estava orando alto. Sabe aquela pessoa que Deus está do lado dela, mas está, meu Deus! Toda a igreja ouve a oração dela. Ela não sabe o momento das coisas. Aí eu falei assim, senhora, a senhora pode falar um pouquinho mais baixo? Eu falo como eu quiser, aleluia! Se ela fosse uma pessoa de Deus, o que é que ela fazia? Ela baixava o tom, ela ficava tranquila. É fácil lidar com as pessoas de Deus. Difícil é lidar com pessoas que se dizem de Deus, mas não enxerga que não é de Deus. Sabe por que não é de Deus? Porque não é humilde. Humilde para quê? Para ouvir. Você quer ver uma dificuldade que você tem com as pessoas que não são de Deus? Você tem dificuldade para conversar, você tem dificuldade para orientar uma pessoa que não é de Deus, porque ela não quer te ouvir. Você quer falar com ela, mas ela sai da conversa, não quer essa conversa. Lá vem você querer me dar lição de moral, lá vem você querer dizer que você está certo ou estou errado, lá vem você querer apontar meus erros. A defesa da pessoa que não é de Deus é te atacando e mantendo uma distância para você não entrar na gaveta que ela não quer abrir. Ela não quer mexer nesse assunto, que ela não é da paz. Conversa com a pessoa da paz. Conversa. Você não tem problema com ela. Eu não falei para vocês que uma vez eu estava comendo com minha esposa em um lugar e tinha um casal na frente assim, e o cara estava manifestado. E quando ele sentou, que ele me viu, ele começou a falar com a esposa. Os pastores de aniversário são tudo ladrão. Eu falei, ai meu Deus, até na hora do almoço. E aí começou a falar. Eu coloquei meu fone espiritual, deixei ele falar sozinho. Comi com minha esposa. Na hora de ir embora, ele olhou assim, que eu saí primeiro. Aí eu, Deus abençoe. Fui embora. Queria confusão, rapaz, vai perturbar sozinho. É porque não tem paz. A pessoa que não tem paz, ela quer mexer com você. Não sei se você já discutiu com alguma pessoa que não estava bem espiritualmente, que não era de Deus, ou que não estava bem espiritualmente. Ela tira o pior, ela quer te machucar, ela fala coisas de 200 anos atrás, e ela fala com uma força, só coisas que vem para te desestabilizar, para mexer com a sua moral, para mexer com sua estrutura. Deixa uma pessoa que não é de Deus abrir a boca para você ver. Bispo, aí tem que engolir o sapo, não, já tem que engolir o zoológico todo, porque sai tudo que não presta. Eu não estou aqui para acusar você, estou aqui para te ensinar à luz das Escrituras.
a palavra de Deus. Feliz não é quem arruma encrenca para os outros, confusão para os outros, briga para os outros. Tem gente que é especialista em arrumar confusão e ficar quietinha, para ninguém descobrir que foi ela que arrumou a confusão. Ela fica quietinha, ela arruma a confusão e fica quietinha, só assistindo. Se você é assim, mude. Você acha que você vai entrar no céu assim, é? Tu vai querer arrumar confusão lá com os anjos. Tu vai querer arrumar confusão com todo mundo. Tu vai querer colocar um controle, você não vai entrar. Agora a minha alegria é que você pode mudar. Quando você fala para Deus, eu não quero mais ser assim. Eu peguei o testemunho da senhora. Ela disse, pô, bispo, eu era tão nervosa. Eu descontava na minha criança. Minha criança com 5 anos. Eu descontava nela. Minha criança, quando fez 6 anos, ela engasgou. Eu pensei que ela estava fingindo, dei um tapa nela. A criança morreu. Estava engasgada mesmo. Ela deu testemunho aqui. Sexta-feira eu fiz 10 da manhã, ela deu testemunho. Deu testemunhos de manhã com o bispo Renato aqui. A criança morreu, ela começou a se culpar. A vida é um inferno. Porque não tem paz, você não vai dar o que você não tem. A pessoa está mal, coitada, ela não tem paz com Deus, ela vai dar paz para quem? Ela não dá paz nem para ela. Por isso que tem gente que nem ela se aguenta. Tem gente que quando está atacada, que ela vem, todo mundo, opa, fulano está vindo, ó. Hã? Passa com Deus, minha filha. Ou com o que você tem aí, passa aí. Todo mundo quer distância. Porque a pessoa não é da paz. Você é da paz? Honestamente, você é da paz? Ou você é da contenda, da confusão? Tem mulheres que dão tanta paz para o marido. Tem marido que dá tanta paz para a mulher. Mas tem umas, misericórdia. A mulher rixosa, é melhor morar sozinho, no telhado, a Bíblia fala, que viver com a criatura assim. Que não é fácil, não. Eu vou falar uma coisa. Tem gente que tem o Espírito Santo mesmo para aguentar. Mas mesmo para aguentar, porque não é fácil não. Mas tem que ter mesmo, e tem que estar cheio, tem que estar transbordando. Porque é difícil. Aqui não tem gente assim não, graças a Deus. Né? Não sei. Talvez tenha aí umas olhando para mim, outros olhando para mim. Que bom se você mudasse hoje. Se você saísse daqui parecendo mais um pouco com Jesus. Se você se preocupasse com os outros que estão de olho na sua vida cristã. Lembra quando eu falei para vocês? Lembra quando eu falei para vocês, logo quando eu voltei aqui para o templo, eu falei para vocês de um casal que vinha para a igreja, e eles escreveram no muro da casa, essa casa de Deus, lembra? Só que o couro comia, porque quando a pessoa, ela não é da paz, ela não está bem espiritualmente, ela faz escândalo na rua, em casa, ela não quer saber quem está ouvindo, quem está sabendo, ela não promove a paz. Ela promove o que ela tem dentro dela. Então ela não está nem aí se ela fala alto demais. Se mandar falar baixo, ela fala mais alto. Se mandar ter calma, ela fica mais nervosa. O vizinho todo mundo não quer saber de vizinho, não quer saber de ninguém. É uma guerra. E eles tinham uma Bíblia bem grande e ia para a igreja. Aí tinha um vizinho que ficava só de olho. Daqui a pouco os dois chegavam em casa e era aquela guerra dentro de casa. Começou, os irmãos chegaram aí nervosos. Brigava, o pau quebrava, o couro comia, uma gritalhada, uma confusão, e o vizinho só de olho. Mas no muro estava escrito: essa casa de Deus. O dia que eles foram para a igreja, o vizinho pegou o spray, essa casa de Deus, aí ele escreveu embaixo, mas está alugada para o diabo. Quando eles chegaram, foi que eles acordaram, né? É de Deus, mas deu uma alugadazinha para o diabo, porque os dois eram perturbados. Não empresta sua boca para o diabo, não. Não empreste seus ouvidos para ficar ouvindo fofoca dos outros, não.
seja da paz, tenha paz em Jesus, mas promova a paz, porque aí você vai ser um filho de Deus. As pessoas vão perceber no seu tom de voz, na sua maneira de reagir. Até no telefone você percebe quando a pessoa não está bem. Você percebe? No tom de voz da pessoa você percebe. Você tem familiares seus, quando você liga, fala assim: ah, meu Deus, não está bem hoje. Que já tem. Que é? Você tem paz, arrebenta. Você vai sair daqui hoje em paz. E domingo que vem, nós vamos, nesse próximo domingo, nós vamos ter o domingo da paz. Traga pessoas que estão em busca de paz, estão desassossegadas, angustiadas, oprimidas, mal, querendo paz e não tem paz. Quem é da paz, aonde vai, espalha paz. O céu vai ser um lugar de quê? De paz. O céu vai ser um lugar de paz, eterna. Lá não vai ter confusão, não vai ter diabo. Lá vai ter paz. Estou doido para ir para lá. E você? Assista esse vídeo, apaga as luzes, por favor, solta o vídeo. Sodoma e Gomorra. Talvez você já conheça a história. 2 cidades que não tinham sequer 10 justos, habitadas por praticantes da iniquidade. A exceção era Ló, sobrinho de Abraão. Este único justo foi tirado de Sodoma por Deus com sua mulher e filhas, antes que viesse a destruição. Fogo e enxofre. O juízo sobre os moradores. O dia de prestar contas dos seus pecados chegou de forma arrasadora. Aquelas cidades foram destruídas, mas as filhas de Ló levaram Sodoma dentro de si. O espírito que inspirava aquele comportamento diabólico. E esta não foi a primeira vez que esse espírito contaminou a terra. Na época de Noé, o mundo inteiro era Sodoma e Gomorra, toda a humanidade desvirtuada. E depois de alertar por centenas de anos, Deus tirou Noé, o único a dar ouvidos à sua palavra, e enviou juízo sobre todo o mundo. As águas do dilúvio. E hoje, mais uma vez, a história se repete. Sodoma e Gomorra se multiplicou e está no Rio, em São Paulo, em Nova York, em Pequim, em todo lugar. O comportamento humano cada vez mais distorcido, o pensamento deformado. A vida parece não ter mais valor. O mundo antigo foi destruído pelas águas do dilúvio e o ser humano não aprendeu. Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinza e postas como exemplo, e o ser humano não aprendeu. Ele trouxe o seu filho para dar a chance de salvação, e a humanidade não aprendeu. Ele deu a sua palavra completa, deu seu próprio espírito para aqueles que creem, e o ser humano continua abraçado ao espírito de Sodoma e Gomorra, o espírito da iniquidade, e o comportamento que fez vir o dilúvio sobre o mundo antigo, o comportamento que fez vir fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, também fará vir o arrebatamento e o juízo. Como das outras vezes, Deus primeiro irá tirar os seus, e o último juízo sobre o mundo será como jamais visto. E não se engane, para Deus, no mesmo patamar do assassino está o que odeia seu irmão. No mesmo patamar do adultério está o que olha para alguém com intenção impura. No mesmo patamar desses pecadores está aquele que guarda mágoa, que toca no que é de Deus, que olha com maus olhos,
que pensa mal do seu próximo. Não se meça pela régua do seu juízo. Para Deus não há diferença. A santidade dele não permite tolerância. Mesmo o mal que, aos nossos olhos, parece pequeno, é semente de Sodoma e Gomorra. Por isso, essa mensagem não é só para quem está fora da igreja. É para todos. Oficiais da igreja, obreiros, membros e você, que nunca pisou em uma igreja. A minha paciência acaba, a sua acaba, e a de Deus, em breve, também irá acabar. Já está determinado. A cada gota da iniquidade humana, a taça da ira de Deus está se enchendo. Inferno! 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 Quando isso acontecer, virá o fim. E só mais uma coisa. Se você assistiu a este vídeo, você não tem mais desculpa. Porque esse vídeo agora é testemunha de que você sabe a verdade. Fique em pé e olhe para mim. Eu disse que a pior coisa para um homem de Deus, ou uma das piores coisas, é ver uma pessoa que conhece a verdade e está arriscando a própria alma, a própria vida. Está arriscando a sua eternidade. Está tentando a sorte conhecendo a verdade. E o azar vai ser certo. A maior alegria para um homem de Deus é ver uma pessoa ouvir o evangelho e se entregar. Tão bacana quando uma mulher fala: pô, bispo, meu marido tem um mês na igreja, se batizou, largou o vício, largou o amante, está uma bênção dentro de casa. Meu filho, bispo. Tão bacana orientar um casal e os dois se entenderem. É tão bacana, sabe, orientar uma pessoa e ela seguir os conselhos de Deus e mudar. Eu enxergo o diabo como um pescador. Ele lança as iscas e fica querendo arrancar o peixe, arrancar você da presença de Deus. Quando o pescador arranca o peixe da água, a probabilidade dele para a frigideira é muito grande. Morte. Quando o diabo consegue fisgar a pessoa, ele arranca da presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse último carnaval, Deus permitiu. Você pode julgar a Baby que falou sobre o arrebatamento, sobre o Apocalipse, você pode julgar da maneira que você quiser. Mas que ali foi dada a mensagem, foi. Que uma mensagem chegou ali para muitos desviados, para muitas pessoas que não iam ouvir aquela mensagem de um pastor, de um bispo, numa igreja, chegou. Você pode julgá-la como quiser. Ah, bispo estava lá por quê? Não sei. Eu sei que uma mensagem foi dada, o importante é a mensagem. Por quê? Porque para o Senhor Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E ali foi pregado para muita gente. Se vão aceitar ou não, não sei. O que está em questão não é a reação de quem ouviu, ou porque ela estava ali. O que está em questão é o seguinte: a palavra de Deus foi falada, o fim está se aproximando, e Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no lugar que Ele quer. Ele é Deus. Ele já usou até uma jumenta. E você, hein? Você que conhece a verdade, vai mudar? Vai deixar de ser uma pessoa difícil de lidar? Difícil? Vai ser da paz? Vai largar o que você sabe que está te condenando? Ou você acha que você vai ter tempo para largar? Quando você quiser. Você sabe quando é que seu coração vai parar? Você sabe quando é que a morte vai chegar? Nem eu. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Se conserta com Deus. Se você diz: bispo, eu quero largar a vida errada. Eu quero, bispo.
Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero ser uma pessoa da paz, bispo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero mudar. Eu quero me entregar. Eu esfriei, bispo, eu enfraqueci. Eu tenho envergonhado o nome de Jesus. Eu tenho tido uma reação muito ruim diante de certas coisas que eu tinha deixado e eu voltei. Eu esfriei, eu enfraqueci. Eu não estou bem. Estou com dificuldade para ouvir Deus. Feche os seus olhos e cante. Pouco a pouco aconteceu. Pouco a pouco aconteceu. E você nem percebeu. E você nem percebeu. Mas a cada dia você fala menos comigo. Mas a cada dia você fala menos comigo. Você anda tão distraído. Você anda tão distraído. Seus planos já não são meus. Seus planos já não são meus. E os meus não são mais seus. E os meus não são mais seus. Tantas coisas ocupam. Tantas coisas ocuparam O lugar que era meu. o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou. Lembra quantas lutas você enfrentou. E calado esperou o meu agir. E calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou. Mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos para sorrir. Achava em mim motivos para sorrir. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar. E volta a praticar O que já fez. O que já fez. Não há prazer nesse mundo. Não há prazer nesse mundo Que compense a dor. que compense a dor. Viver longe de mim. Viver longe de mim. Em sensatez. Insensatez. Cante, lembra. Lembra quantas lutas Você enfrentou. você enfrentou. E calado esperou o meu agir. E calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou. Mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos. Achava em mim motivos Pra sorrir. Pra sorrir. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar. E volta a praticar O que já fez. o que já fez. Não há prazer nesse mundo. Não há prazer nesse mundo Que compense a que dor. compense a dor. Viver longe de mim. Viver longe de mim em sensatez. Meu Deus, nosso Deus, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em oração. A melhor coisa que eu fiz foi me voltar para o Senhor e receber a tua paz. A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi resolver o meu problema com o Senhor. É como uma pessoa salva, ela quer salvar. Quem não está salvo não deve nem se preocupar com a salvação dos outros. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Mas o Senhor impacta tanto a nossa vida
que a paz que o Senhor nos dá transborda para quem convive com a gente. É tão maravilhoso conviver com as pessoas da paz. Esse mundo está em pé de guerra, um país em guerra com outro. Dentro de casa as pessoas estão em guerras, marido contra a mulher, filho contra os pais. O diabo promove a guerra. Já promoveu a primeira guerra mundial, a segunda, agora está lutando para a terceira. Mas quem resolve o problema do ser humano é o Senhor. Quando ele se arrepende, quando ele reconhece os seus pecados, é o Senhor que acaba as guerras interiores, os conflitos, os medos, os temores, os traumas, os complexos. No Senhor está a paz. Senhor Jesus, tu és o príncipe da paz. É tão bom ter paz. É tão bom promover a paz. Nós pregamos o evangelho da paz. Contra o diabo guerreamos, lutamos. Contra o pecado nós lutamos. Mas contra o próximo não. Eu lembro meu pai daqueles 2 criminosos do Rio que eram de facções diferentes, e um tentou matar o outro durante tanto tempo e não conseguiram. E um dia os 2 se viram numa vigília na igreja e já estavam convertidos. E um olhou para o outro e não acreditou que estava ali. E eles se abraçaram. Eram de facções diferentes, largaram o crime, largaram a violência e entraram para a tua família. Nós fomos adotados no Senhor Jesus, não como um casal que está carente, querendo um filho, querendo que o filho traga felicidade, porque Deus é completo nele, mas porque Ele nos amou e nos ama, e deu o Filho dele na cruz, para que o ser humano não pereça, mas tenha vida eterna. E lançou nossos erros no próprio Filho, e colocou a justiça do Filho em nós. E hoje, quando falamos Pai, em nome de Jesus, o Senhor olha para nós e vê o teu Filho, a justiça dele, a perfeição dele. Como eu não vou te valorizar se o Senhor só me fez bem, só me mudou para melhor? Bem-aventurados pacificadores, os que constroem pontes, os que acabam guerras, os que promovem a paz. Agora eu quero pedir por essa criatura que quer deixar de ser quem ela é, que quer fazer tudo diferente, que quer sair daqui hoje com paz, quer levar para dentro de casa paz. Paz não vende em lugar nenhum. A paz está com o Senhor, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. O sinal que o Senhor perdoou, o sinal que o Senhor entrou na vida de uma pessoa, a primeira coisa é paz. Seja perdoado dos seus pecados, seja livre do seu passado.
Seja livre. E agora você pode cantar. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará. em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado. Estás, pois, avisado Que o noivo há de vir. que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo De você partir. de você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Vou subir. Subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. O meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. Nome a chamar. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Traga o óleo de reserva. Traga o óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. A chamar. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. O meu nome. O meu nome a chamar. Levante suas mãos e adore o teu Deus. Logo, logo Ele vem te chamar, minha amiga, meu amigo. Pode adorá-lo, pode glorificá-lo, pode exaltá-lo, pode dar glórias ao nome dEle. Isso, minha amiga, meu amigo, adore, se derrame na presença do teu Deus. Fique à vontade agora.
Abraça o seu corpo agora. Não diga nada, por favor. Só abraça o seu corpo e receba a paz. Que nada tire sua paz. Que os problemas não tirem seu sono, seu apetite. Que as lutas do lado de fora não entrem em você. Que as pessoas não consigam, ninguém consiga tirar o pior de você. Mas que sua vida transborde de paz. E que você leve paz para onde você for. Te amamos, meu Pai. Te adoramos, meu Rei. Tu és o príncipe da paz. Transborda o nosso ser com a tua presença, meu Deus. Além do rio azul. Além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Ali tudo é paz. Morte e choro. Morte e choro. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Verei o grande rio da vida. Verei o grande rio da vida. Claro como cristal. Claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Não haverá Nenhum clamor. nenhum clamor. Verei os olhos. Verei os olhos de Jesus. De Jesus. E tocarei. Tocarei Seu corpo enfim. seu corpo enfim. As nações As nações andarão. andarão à sua luz. E as portas E as portas jamais se fecharão. jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro. De jaspe é o seu muro. De jaspe é o seu muro. Além Do rio azul. morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não haverá Não haverá mais noite ali. mais noite ali. Não haverá Não haverá nenhum clamor. nenhum clamor. Verei os olhos Verei os olhos de Jesus de Jesus. e tocarei Tocarei teu corpo. seu corpo enfim. Diga, meu Deus, enquanto nós vivermos aqui,
Temos a guerra contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça. Mas não deixe faltar paz no meu interior. E logo, logo, eu estarei vivendo na paz perfeita, completa, com o Senhor aí no céu. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Amém. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.